Começamos nossa gravação. Fala pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Professor Marco Aurélio aqui falando e hoje o nosso assunto é força, ok? Nosso assunto do primeiro ano é força. O objetivo de hoje, galera, é entender o conceito de inércia, fundamental esse conceito, conceitualizar força com inércia, apresentar os tipos de força, identificar as forças em uma situação, representar de forma vetorial as forças. Então vamos colocar aqui agora de forma contextualizada os vetores que a gente tanto falou nas duas últimas aulas. Então agora aqui vai ser um pouco também de aplicação dos vetores, tá? Vamos lá, galera, tome nota, anota esse conceito aqui, ó, inércia. Inércia é o estado físico em que o corpo permanece nele de forma indefinida, a não ser que seja aplicada uma força resultante não nula sobre o corpo. Ficou um pouco complicado essas palavras? Eu vou traduzir. Inércia é o estado físico em que o corpo permanece de forma natural, permanece naturalmente. Veja, nós temos dois estados de inércia. O repouso, ou seja, se não for aplicada nenhuma força diferente de zero, aqui uma força resultante, né? Se esse corpo estiver livre da atuação de forças resultantes, ele vai permanecer naturalmente no repouso, concorda? Agora, se vir uma força diferente de zero aplicada nesse ursinho, ele vai sair do repouso. Então, esse é um estado de inércia. Outro estado de inércia é o movimento sem atrito. Quando o ursinho é colocado para movimentar nesse chão de gelo, ele vai permanecer naturalmente em movimento nesse chão de gelo. Vamos ver? Então, ó. Tum! O ursinho que estava em repouso, nós aplicamos uma força nele e ele foi embora. E o ursinho que estava em repouso aqui, nós aplicamos uma força nele e ele começou a se movimentar. E olha que interessante, pessoal. A força, ela só atua enquanto houve o contato da mão com o ursinho. Quando o ursinho está em movimento, não existe mais a força que foi aplicada sobre ele, ok? O único momento que existe a força é quando a mão toca no ursinho. Quando o ursinho está em movimento, ele não tem atuação mais dessa força aqui, já foi. Ele não está mais submetido à ação daquela força que o empurrou, tá? E veja, naturalmente, olha, ele permanece deslizando. Ele permanece deslizando. Então é importante a gente poder também considerar isso, tá bom? Beleza, gorizada. Vamos avançar. Então nós vimos que temos dois estados de inércia. E quando você quer mudar o movimento do corpo, você aplica uma força. Ou seja, se você quiser que esse ursinho aumente de velocidade, tu tem que aplicar uma força nele. Então, inércia é o estado físico em que o corpo permanece nele de forma indefinida, ou seja, repouso ou movimento sem atrito, a não ser que você aplique uma força. Então, se um corpo ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso. A não ser que você vai lá e aplica uma força nele para ele sair do repouso. Ou se um corpo está em movimento sem atrito, né, com velocidade constante, você quer aumentar a velocidade dele, você tem que aplicar uma força. Ou se você quiser diminuir a velocidade dele, você também tem que aplicar uma força contrário ao movimento. Beleza? Vamos continuar então. Definimos o que é inércia e o conceito de força fica assim então definido. Força é o que então, pessoal? Força é aquilo que muda o estado de inércia de um corpo, ok? Deixa eu ver se tem como escrever, acho que nem tem como escrever aqui. Então, força é o que muda o estado de inércia de um corpo. Genericamente é isso, tá? Não tem dificuldade de entender. Seja a força de qual tipo for, que nós vamos ver aqui no próximo slide, os tipos de força que existem, né?
força da gravidade, força normal, força de atrito, mas todas essas forças têm, a única finalidade delas é de mudar o estado de inércia do corpo, tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Todas as forças têm o mesmo objetivo, que é mudar o estado de inércia de um corpo. Anota isso, ok? Deixa eu só pegar aqui um cabo para colocar aqui na minha mesinha. Aí. Vamos agora ver então os tipos de força que existem. Olha só, pessoal, aqui nesse slide vocês podem observar algumas figuras dando exemplo dos tipos de força que existem, né? Na mecânica aqui do primeiro ano, tá? Existem muito mais forças do que está mostrado aí, mas, por exemplo, tem a força-peso. A força-peso é a força que a Terra exerce sobre nós aqui, né? Puxando a gente para o centro da Terra, puxando a gente para baixo, tá? Esse conceito de para baixo é relativo, porque para quem está aqui em cima ou para baixo, né? Mas para quem está aqui embaixo para baixo é para cima. Então, depende de que ponto do planeta você está, vai ser o seu para baixo. Mas todos os para baixos apontam para o centro da Terra. Tem a força normal, que é uma força de superfície. Quando um corpo está apoiado em uma superfície, essa superfície está fazendo uma força sustentando esse corpo aqui, ok? Então essa força é chamada normal, porque ela sempre aponta para fora da superfície, fazendo o ângulo de 90 graus. Tem a força de atrito. O atrito, muitas vezes, a gente acha que só existe no chão. Não, o atrito ele existe no ar também. Quando um bloco, um pedaço de rocha, um meteoro, está aqui adentrando a atmosfera, ele está se chocando com essas partículas de ar aqui, ó, e aí está gerando um forte calor, né, devido ao atrito. A força elástica, quando você deforma um objeto, esse objeto ele tende a voltar ao normal, então é uma força elástica, uma força chamada restauradora. A força de tração, que é a força que existe quando você puxa uma corda. Essa corda ela fica tracionada. Nós veremos isso nas aulas seguintes, tá, pessoal? Hoje nós vamos focar em duas forças, força-peso e força normal. Pessoal, força-peso. Então aqui está a representação do planeta e várias pessoas ao redor do globo. Por que que essas pessoas elas ficam unidas? Como, né, que elas ficam unidas no globo, sendo que intuitivamente você olhando essa figura poderia se perguntar, ué, mas o carinha que está aqui de lado ele não cai, o outro aqui que está de cabeça para baixo, né, não escorrega. Então o que que acontece aí? Então o que acontece é que existe uma força puxando tudo para o centro da Terra. Essa força é chamada força-peso, é também chamada de força da gravidade, tá? Então, deixa eu ver se está gravando aqui a aula, né? Porque já pensou se não tá? Ah, tá gravando. Então, essa força-peso, ela puxa tudo para o centro da Terra. Interessante, né? Então, peso é a força que te puxa para o centro da Terra. Olha só a fórmula da força-peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Aceleração da gravidade. Então vamos com calma olhar cada uma dessas coisas aqui, tá? Então primeiro, peso é a força que a Terra exerce nos corpos. Professor, peso não é igual a massa? É diferente. Nós veremos no próximo slide, eu vou dar uma avançada, mas eu vou voltar nesse aqui depois. É diferente, olha só. Quando vamos supor que você sai da Terra e vai para Júpiter, maior planeta do Sistema Solar. Lá a gravidade é aproximadamente 27, por ali. Quase 3 vezes a gravidade da Terra. Então, o peso lá vai ser maior. O peso é o que? É a força que o planeta exerce sobre o corpo, né, que está na sua superfície ali. Bem, assim, primariamente definindo. Então, você vai ser puxado para baixo lá em Júpiter com uma força maior do que você é puxado para baixo aqui na Terra. Essa força que te puxa para baixo se chama peso, e essa força ela é uma força do planeta sobre você. A massa é a quantidade de matéria que você tem, a quantidade de pele, a quantidade de células, de cabelo, né? Isso não muda do fato de você mudar a sua localização aqui de um planeta para o outro, tá? Beleza, então nós diferimos aqui peso de massa. Peso é a força do planeta sobre você e massa é a quantidade de matéria
no seu corpo. A gente poderia falar que massa está relacionada ao seu tamanho, né? Você não muda de tamanho quando vai de um planeta para o outro também. Não faz sentido você, né, aumentar ou diminuir o tamanho porque você mudou de lugar. Mas a força que você é puxado para baixo, isso muda. Pessoal, então a fórmula é essa. Peso é igual a massa, que é dada em quilogramas, vezes a aceleração da gravidade. E eu não falei aqui, mas eu deveria ter falado antes, né? Sobre a unidade, porque a força é uma grandeza física e ela tem uma unidade. A unidade de força é o Newton. Newton é unidade de força, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, quanto que é um Newton? Eu vou colocar aqui, isso vale para todas as forças, ok? Ó, um Newton equivale à força de você segurar o quê? Um celular. Então vamos supor que você está aqui segurando na sua mão um celular. E esse celular tem 100 gramas, tá? Então a força que você faz para sustentar na sua mão esse celular aqui, para não deixar ele cair, a força que você faz aqui para cima equivale a 1 Newton, ok? Se fosse 1 quilograma, você estaria fazendo 10 newtons para sustentar uma massa de 1 quilograma, tá? Mas então aqui eu vou colocar o celular porque é mais comum, né? O celular tem aproximadamente 100 gramas, então você faz uma força de 1 newton para poder equilibrar esse celular aí, ok? Isso vale para qualquer força, tá bom? Então aqui a massa, a quantidade de matéria, e esse Gzinho é a aceleração da gravidade. Isso daqui é a velocidade com que o corpo cai, tá? Aliás, é a variação da velocidade, ok? Então esse Gzinho aqui é uma aceleração da gravidade, ok? Da gravidade, tá? Quando você solta um objeto aqui na Terra, ele sai da velocidade zero e vai, né, atingindo velocidades maiores. Um segundo depois, a velocidade dele vai ser quanto? 10 metros por segundo. 2 segundos depois, então aqui ó, no segundo, né, segundo vai ser uma velocidade maior, 20 metros por segundo. Então à medida que o objeto cai, a velocidade dele vai aumentando, não é mesmo? Então a taxa com que essa velocidade vai aumentando é de 10 em 10 aproximadamente aqui na Terra. Se fosse em outro planeta, a velocidade ela ia aumentando a cada segundo, só que em taxas, por exemplo, maiores ou menores. Então lá em Júpiter, vamos supor aqui, lá em Júpiter, o objeto ele ia cair e a cada segundo que passasse na sua queda, a velocidade dele ia aumentando mais do que se fosse aqui na Terra, porque a aceleração da gravidade em Júpiter é maior, né? Então aqui os objetos caem mais rápido, tá? Por conta desse Gzinho aqui. Esse Gzinho muda de planeta para planeta, ok? Aqui na Terra ele é basicamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade, ok? Então tá aí, pessoal. Falamos de peso, peso e massa. Falamos da unidade de força, que é o Newton. Falamos o que é o Newton, né? Um Newton equivale à força para você sustentar um objeto de 100 gramas. Falamos também da fórmula da força peso. E agora vamos aqui, né, falar da força normal. Normal, pessoal, significa o quê? 90 graus, tá? Normal significa 90 graus. Ou, né, perpendicular também. Quando você tem algo perpendicular, você diz que algo está normal. Vamos supor, ó, essa parede aqui, ela está normal a essa outra parede aqui. Ou seja, o ângulo que elas fazem é 90 graus. Tá bom? Então, a definição é essa. Normal é a força da superfície sobre o corpo apoiado sobre. Veja, esse ursinho aqui, ele está sobre a mesa. Ele está apoiado sobre a mesa. Ó, para você ter uma ideia de como que seria essa força normal, imagine que no lugar dessa mesa estaria a sua mão. A sua mão não teria que estar fazendo uma força para sustentar esse ursinho, né? Então vamos desenhar aqui a sua mão.
vamos supor aqui a sua mão. Quando é colocado aqui em cima da sua mão, vamos supor um ursinho, um objeto com um ursinho, vamos colocar aqui, você não tem que fazer uma força para apoiar esse objeto, uma força para cima, né? Então, essa força aqui que você faz para sustentar o objeto é a força normal. É a força que a sua mão exerce naturalmente só do fato desse objeto estar em cima da sua mão. Então a mesa aqui está fazendo também uma força para cima, para sustentar esse ursinho. Força normal, ok? Força normal. Mas olha só, se você, vamos imaginar de novo a sua mão, né? Se a sua mão agora começar a inclinar, aqui, inclinou. E aí vamos pegar esse objeto agora, colocar aqui em cima. A força que a sua mão vai fazer vai diminuir ou vai aumentar? O objeto vai começar a perder contato com a sua mão, né? Então a força vai diminuir, tá? Ou seja, a força normal diminui. Então a força normal, à medida que o objeto vai inclinando, ele vai, né, a superfície for inclinada, lembre-se, a força normal sempre vai fazer um ângulo com a superfície de 90 graus. Isso quer dizer que a força normal vai estar sempre saindo da superfície aqui, né? Fazendo aqui um ângulo de 90 graus, tá? Força normal. Muito bem, pessoal. Maravilha. Então, normal é a força que uma superfície exerce sobre o corpo que está apoiado sobre, e sempre fazendo o ângulo, né, de 90 graus. Bom, está aqui numa outra representação da força normal, um corpo apoiado na parede. Se está apoiado, essa parede está exercendo uma força sobre esse corpo, de tal forma que essa força que a parede exerce sobre o corpo faz um ângulo de 90 graus com a parede, tá bom? É a força normal. Vamos agora fazer contas. Qual a força normal que a mesa aplica no ursinho de massa 2 kg? E aí, pessoal? Deixa eu ver se eu fiz a conta. Aqui, tá aqui, então em branco para a gente fazer. E aí? Olha só. Vamos fazer juntos essa conta aqui. Qual é a força normal? Então o exercício quer saber o quê? A força normal. Muito bem. Então, esse ursinho ele tem massa, quanto que é a massa dele? 2 kg. E aí, ele quer saber qual que é a força normal. Vamos analisar então a força que está sendo aplicada na direção que? Vertical, não é verdade? Então existe a força que está puxando o ursinho para baixo, que é a força peso. E aí, ó, essa força peso está pressionando a mesa para baixo aqui. Como aqui o ursinho ele está em equilíbrio de forças na vertical, então nós dizemos que a força peso e a força normal elas são iguais. Ok? Na direção vertical, né, existe o equilíbrio da força. Então, lembrem-se disso. Toda vez que uma superfície está na vertical, um objeto apoiado aqui, ó, toda vez que um objeto está apoiado em uma superfície horizontal, solto, igual está aqui o ursinho, a força peso vai ser igual à força normal, tá? Não sei se eu escrevo isso, mas anotem isso, tá? Então, ó, toda vez, vamos lá, toda vez que um objeto, né? Que um objeto, um corpo, né? Um objeto estiver apoiado em uma superfície horizontal, solto, né? Não tem nenhuma força atuando nele ali além, né, do peso. Então, a força peso será igual ao quê? A força normal. Ou a força normal será igual à força peso, né? Vou inverter aqui para ficar melhor. A força normal será igual à força peso. Então a força normal será igual à força peso. Isso quer dizer o quê? Se a gente calcular a força peso, nós automaticamente teremos calculado a força normal.
A força-peso, como que é o cálculo da força-peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. Aceleração da gravidade. A massa o exercício deu. Mas e a aceleração da gravidade? Então, isso daqui ó, já decora. A aceleração da gravidade vale, para efeitos de conta, o valor de 10. Então, peso é igual a massa, que é 2 kg, vezes 10. Como é a aceleração, né? 10 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 10 é igual a 20. 20 o quê? Estamos falando de força. 20 newtons, tá? Então, o peso vale 20 newtons. Se o peso vale 20 newtons, a força normal, que é igual à força-peso, também irá valer quanto? 20 newtons. Beleza, pessoal? Anotaram? Tá? Tirem print, anotem. Vou passar para o próximo slide. Olha aqui, ó. Qual a massa do ursinho, sabendo que a força normal que a balança exerce sobre ele é de 20 newtons? De novo, né? Então aqui, nesse caso, o exercício quer saber agora a massa do ursinho. No exercício anterior você sabia a massa e queria descobrir a força normal. Agora ele te deu a força normal e pede para calcular o que? A massa. A força normal que o exercício deu aqui vale 20 newtons. Ora, pessoal, se o objeto está em cima de uma balança em repouso, a força-peso para baixo vai ser igual à força normal, né? Serão iguais. Então, o peso também vale quanto? 20 newtons, tá? Se o peso vale 20 newtons, vamos usar a fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade. O peso vale 20 newtons, é igual a massa, que nós queremos descobrir, vezes 10, né? Que é a gravidade, metros por segundo ao quadrado. Essa unidade é uma unidade chatinha, mas enfim. Então, quanto que fica a massa? Massa igual a 2 quilogramas. Ok? Então, é um exercício, o mesmo exercício anterior, só que feito numa lógica diferente. Tá bom? E para encerrar, nosso último exercício. Agora a gente vai inclinar a balança. Então, ó, qual a massa lida pela balança do ursinho, sabendo que a mesma está inclinada de 30 graus? Então, veja, pessoal, a balança, ela leu quanto aqui? Ela leu que esse ursinho tem 2 quilogramas. Vamos pegar agora a mesma balança e colocar inclinada de 30 graus. Será que a leitura aqui vai mudar? Vai aumentar ou vai diminuir? Qual que é o palpite de vocês? Ou vai manter a mesma? Qual que é o efeito da gente ter inclinado a balança? Vamos ver agora. Então vamos primeiro fazer a análise de forças nesse ursinho aqui. Existe a força peso atuando nele para baixo, né? Vamos aqui pegar o centro de massa do ursinho, desenhar a força peso para baixo. Existe a força normal atuando no ursinho nessa direção, perpendicular à superfície, ok? E aí, como nós inclinamos a balança de 30 graus, o ursinho ele se deslocou aqui, ó, 30 graus também, tá? Ele estava alinhado aqui com a vertical e aí agora ele foi 30 graus para a direita aqui, né? 30 graus para a direita, ok? Então tá aqui, esse é o ângulo. Então essas são essas duas forças, tá? E aí, galera, o que acontece é o seguinte, olha só. A força que a balança vai fazer sobre o ursinho vai ser diferente da força que a balança está fazendo nesse caso aqui. Nesse caso, a balança estava fazendo 20 newtons para cima para equilibrar com a força peso de 20 newtons para baixo, porque a superfície está na horizontal. Mas como agora nós temos um ângulo, né? A força normal que a balança vai exercer sobre o ursinho vai ser igual ao que? A componente da força peso na direção diagonal aqui, ó. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a força peso, deixa eu desenhar aqui melhor,
Nós temos que pegar a força-peso, né? A força-peso aqui. E nós temos que fazer a projeção da força-peso, a projeção nessa direção aqui, ó, vertical, ou diagonal, né? Então, assim, essa força normal aqui vai ser igual à sombra da força-peso nessa direção diagonal aqui, tá? Então, nós temos essa direção diagonal, onde a força normal vai ser igual a componente peso aqui. Vamos chamar esse peso, diferente desse peso aqui, vamos chamar esse peso de a sombra, né? Pelinha. Tá? Então, a normal vai ser igual a quem? Ao nosso pelinha, que é a sombra da força-peso na direção diagonal aqui. Bom, como aqui nós temos um ângulo de 30 graus, visto anteriormente, esse mesmo ângulo vai estar aqui, né? 30 graus. Deixa eu diminuir a grossura desse canetão. Aí. 30 graus aqui também. Tá? Então nós temos um triângulo retângulo aqui, que eu vou desenhar mais para cá, onde nós temos pelinha, nós temos o peso e nós temos 30 graus. Peraí, ficou muito pequeno. Estão conseguindo entender? Qualquer coisa, voltem o vídeo, tá? É assim mesmo. Ó, nós temos aqui o pelinha. Nós temos o peso. Aqui, né? Triângulo, retângulo aqui. Aqui nós temos o ângulo de 30 graus. Agora, para descobrir, o peso nós sabemos o que é, né? O peso vale 20 newtons, né? Quanto que vai valer a sombra do peso aqui, nessa direção diagonal? Temos que fazer o cosseno, ok? Cosseno de 30. Então, ó, cosseno de 30 é igual a quanto? Cateto oposto, ou cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Quem que é o cateto adjacente ao 30? Ó, o maior cateto, o que está na frente do ângulo aqui de 90 graus, é a hipotenusa, tá, pessoal? Então, o que está do lado do ângulo de 30 graus é o cateto adjacente, ok? Adjacente ao ângulo de 30, né? Então, o cosseno de 30 equivale aproximadamente, na tabela, 0,86. Então, fica assim, ó. 0,86 é igual cateto adjacente, que é o nosso pelinha, que a gente quer descobrir, dividido pela hipotenusa, que é o peso, né? Que vale 20 newtons. Então, quanto que é o pelinha? Pelinha vai ser igual 20 vezes 0,86, né? Aí tem que fazer na calculadora, né? Mas vamos lá, 10 vezes isso aqui vai dar 8,6, vai dar 17,5. Então, pelinha, vou colocar aqui. Pelinha vale aproximadamente 17,5 newtons, tá? Ou seja, o pelinha aqui vale 17,5 newtons, tá? Não vale mais o 20. Então, a força normal, que é igual ao pelinha, vai valer quanto? 17,5 newtons. 17,5 newtons. Olha só, isso daí equivale a quanto de massa? Então, vamos ver aqui, olha. Numa situação que a balança, né? Guarda esse valor, tá? 17,5 newtons. Printa isso daqui. 17,5 newtons. Então, quer dizer, ó... Quer dizer, então, se aqui nós temos uma balança e essa balança acusa, se nós temos uma balança, um corpo em cima, né, dessa balança, aí a força normal vale 17,5 newtons, isso equivale a uma força-peso para baixo também, né, de 17,5 newtons. Aí você joga na fórmula, né, peso é igual a massa vezes gravidade. Peso sendo 17,5, a massa a gente não sabe
A gravidade é 10. Beleza, deixa eu colocar 10 aqui. Então, qual que vai ser a leitura que a balança vai acusar? Vai ser 17,5 dividido por 10, né? Vou passar esse 10 dividindo. Então, a massa vai ser 1,75 quilogramas. Ou seja, essa força normal de 17,5 newtons equivale a uma massa de 1,75 quilogramas. Então, a leitura aqui na balança vai ser essa. A leitura feita aqui vai ser de 1,75 quilogramas. Mas nós sabemos que o ursinho tem quanto de massa? Tem 2 quilogramas, né? Porque é o mesmo ursinho do exemplo anterior. Mas pelo fato de estar inclinada a balança, a leitura diminuiu. Por que que a leitura diminuiu? Porque a força normal, que antes era 20, quando a balança estava reta assim, ela agora diminuiu, né? Agora a força normal diminuiu porque inclinou a balança, ok? E essa situação aqui, ó, da balança inclinada, né? Nós fizemos aqui igualando a força-peso, igual se tivesse na horizontal, para poder estimar quanto que seria a massa, né? Nesse caso aqui. Então a balança vai acusar essa massa de 1,75 kg. Tá bom? Essa é a massa que a balança vai acusar. Então diminuiu. Galera, se ficou alguma dúvida, peço que anotem para tirar em sala. O objetivo da aula foi esse, tá? E aqui tem uma atividadezinha para vocês responderem no caderno, ok? E então, muito obrigado, tá? Forte abraço e até a próxima aula.